Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de matemática. Essa é a nossa aula de correção. A gente vai dar continuidade na correção de multiplicação, né? A gente fez a primeira parte ali de multiplicação e a segunda parte, que foi da página 85 a 89. A gente vai continuar aqui e trazer a correção. Iniciando ali na 11ª questão, ele pede assim: para viajar de determinado lugar para o outro, uma pessoa pode ir de ônibus ou avião, e para voltar ela pode escolher entre navio, trem ou carro. De quantas maneiras diferentes é possível realizar a viagem de ida e volta a esse lugar? Quais são elas? Olha aqui, aqui embaixo você vai escrever que é possível realizar uma viagem de 6 maneiras diferentes. Por que 6, gente? Olha aqui. Você tem a possibilidade, né? São ir de ônibus e voltar de navio, primeira opção. Ir de ônibus e voltar de trem, segunda opção. Ir de ônibus e voltar de carro, terceira opção. Ir de avião e voltar de trem, quarta opção. Ir de avião e voltar de navio, quinta opção. E ir de avião e voltar de carro, sexta opção. Certo? Você pode pausar o vídeo e dar uma olhada aqui, que aqui tem explicando bem direitinho o que você vai escrever, tá? Que são as opções, as possibilidades de viagem, certo? Se você conferiu vindo aqui para a 12ª questão, ele diz assim: Gilberto vai comprar 3 caixas de chocolate. Cada caixa possui 25 chocolates. Quantos chocolates ele vai comprar ao todo? Então, são 3 caixas e cada caixa tem 25. Então, nós estamos vendo que o 25 está sendo repetido 3 vezes, né? 25, 25, 25. Cada caixa tem 25. Então, você vai simplesmente colocar aqui o cálculo, ó. Como a gente sabe, o número maior sempre fica em cima, né? 25 vezes o quê? Vezes 3, né? Que é o número de vezes que se repete. Vezes 3. Então, é 25 vezes 3. Fazendo 25 vezes 3, nós teremos 5 vezes 3, que dá 15. Então, você vai colocar o 5 aqui e subir o 1. E nós vamos ter, ó, 3 vezes 2, que dá 6, mais 1 aqui em cima, 7, né? 6 mais 1, 7. Vocês lembram que, como é que a gente faz a multiplicação? A gente multiplica cada um de baixo com cada um de cima, né? Então, aqui é o 3, a gente vai multiplicar por 5 e depois por 2, certo? Cada um de cima. Então, qual é a resposta aqui? Que há 75 chocolates nas caixas, certo? Vamos continuar. Na nossa questão 13, ele diz: resolva os problemas. Então, nós temos alguns problemas aqui, vamos olhar. Na letra A, o problema é o seguinte: uma empresa tem 2 ônibus. Cada ônibus pode transportar até 62 passageiros por viagem. Ao todo, quantos passageiros a empresa pode transportar por viagem? Então, nós sabemos que em cada ônibus cabe 62. Então, no primeiro ônibus tem 62, no segundo ônibus tem 62. 62, 62. A gente está repetindo o número 62 2 vezes, não é isso? Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 62, tá? Essa é a minha continha. E aqui eu vou colocar, né? Vou armar ela, sempre colocando o número maior em cima, né? No caso, 62, vezes 2, é o número menor, embaixo. E a gente vai fazer o cálculo aqui, né? 2 vezes 2 dá 4. Coloco o 4 aqui. E 2 vezes 6, né? Que é o que faltou aqui. 2 vezes 6 dá 12, tá? Então, eu coloco 12. Assim, eu vou ter o número 124. E na resposta fica o seguinte: a empresa pode transportar 124 passageiros por viagem, certo? Na letra B, o problema é assim: em uma fábrica com 5 máquinas, cada uma produz por dia 423 peças. Qual é a produção diária? Então, cada máquina, né, possui 423 peças, né? E aí eu tenho 5 máquinas. Então, a primeira máquina possui 423, a segunda 423, 423, 423, 423. Então nós temos 423 repetido 5 vezes, não é isso? Aí eu vou colocar aqui 5 vezes 423. Aí eu vou armar a continha aqui do lado, esse quadrinho do lado, né? Sempre colocando o número maior em cima, 423 vezes 5. Eu vou fazer primeiro 5 vezes 3. 5 vezes 3, gente, dá 15. Então, eu coloco 5 e subo 1. 5 vezes 2, 5 vezes 2 dá 10. Mais umzinho que foi aqui pra cima fica 11, né? 10 mais 1, 11. Então, eu coloco 1 aqui e subo 1.
Aqui eu tenho 5 vezes 4, né? O que sobrou foi o 4. 5 vezes 4, gente. 5 vezes 4 dá 20, mais o 1 que ficou aqui em cima, 21, né? 20 mais 1, 21. Assim, eu coloco 21 aqui, eu vou ter o número 2.115, ou seja, a produção diária é de 2.115 peças, tá? Na letra C, o problema é assim. Um caminhão transporta 247 caixas com 10 sucos em cada caixa. Quantos sucos ela transporta? Bom, aqui a gente vai, né, armar a conta, sempre colocando o número maior em cima, no caso 247, né, vezes o número menor que é 10, tá? Como vocês estão percebendo aqui, é uma multiplicação por 10. A gente já viu, né, sobre isso, quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, como é que a gente faz? A gente faz o quê? Que simplesmente repete o número e acrescenta o número de zeros que tem aqui. Então, quantos zeros a gente tem aqui? Tem só um, né? Você, no caso, repetiria 247 e acrescentaria o zero. Desse modo, a gente teria 2.470, certo? Assim, a resposta fica o seguinte. Ele transporta 2.470 sucos, tá? Aqui, gente, ele tá pedindo assim, na letra D. Deixa eu sair daí. Pronto. Ele diz assim: Pedro comprou uma bicicleta e pagou em 5 prestações de R$80. Quanto custou a bicicleta? Então, em cada prestação foi 80. 80, 80, 80, 80, 80, né? Então, ele repetiu 80 5 vezes. Eu vou armar aqui a conta, sempre colocando o número maior em cima, no caso 80, né? Vezes 5, né? Então, a gente vai fazer 5 vezes 0, gente, é 0, tá? Todo número vezes 0 é 0. Então, 5 vezes 0, 0. E agora 5 vezes 8. 5 vezes 8 é igual a 40. Então, eu só coloco 40 aqui. Desse modo, eu vou ter 400. Ou seja, a bicicleta custou R$400. Ok? Dá uma conferida aí nas respostas, tá? Se quiser, pausa. Confere se você fez direitinho. Se sim, a gente passa aqui para a próxima página. Na questão 14 tem assim. Em uma sorveteria, há 4 sabores de sorvete: morango, coco, chocolate, napolitano. Eles são servidos de 2 formas, na casquinha ou no copinho. De quantas maneiras você pode pedir um sorvete? Então, bem aqui tá dizendo assim, ó. Como são 4 sabores de sorvete e cada sabor pode ser servido de 2 formas, você tem 4 vezes 2, não é isso? Né? São 4 vezes, né? Que são os 4 sabores, né? Que podem ser repetidos 2 vezes. Cada um pode ser repetido 2 vezes. Então, nós temos 4 vezes o 2. 4 vezes 2, gente, é igual a 8, ou seja, dá igual a 8 possibilidades. Aí, aqui, ó. Você também pode encontrar o resultado pela árvore de possibilidades ou por uma tabela. Então, aqui a gente tem uma tabela, né, basicamente. Nós temos, por exemplo, sabor morango. Nós temos ele em casquinha e copinho. Coco em casquinha e copinho. Chocolate em casquinha e copinho. Napolitano em casquinha e copinho. Se você for contar, aqui são as possibilidades, né? Se você for contar, vai dar exatamente 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E aqui, ele diz, agora complete a tabela, né? Aqui, dessa primeira coluna, tá toda em branco para vocês, então vocês vão completar. Aqui nós vamos colocar todas as possibilidades, tá? Do jeito que a gente viu lá, ó. Primeiramente, morango, a gente tem morango, uma bola de morango na casquinha, né? E uma bola de morango no copinho. De coco, uma bola de coco na casquinha e uma bola de coco no copinho. Chocolate, uma bola de chocolate na casquinha e uma bola de chocolate no copinho. E napolitano, uma bola de napolitano na casquinha e uma bola de napolitano no copinho. Certo? Deem uma olhada aí, né, para conferir, ver se vocês preencheram certo. E agora a gente vai passar para a questão 15, que ele pede para resolver os problemas abaixo. Ó. Na letra A, nós temos o seguinte problema. Arthur tem 35 pacotes de figurinhas com 6 figurinhas em cada pacote. Quantas figurinhas ele tem? Então,
Em cada pacote, ele tem 6 figurinhas, né? Então, nós temos 35 pacotes, ou seja, o 6 está sendo repetido 35 vezes. Se nós vamos armar, né? Nós vamos fazer o quê? Coloca o número maior em cima, o número menor embaixo, e a gente vai fazer a continha. 6 vezes 5 dá 30, tá? Então, você coloca o 0 aqui e sobra o 3. 6 vezes 3, né? Que é o que sobrou. 6 vezes 3, gente, vai dar igual a 18, tá? E aí, eu vou só acrescentar o 3 que ficou aqui em cima. Então, 18 mais 3 dá quanto? 18, 19, 20, 21, não é isso? Então, eu coloco o número 21 aqui e assim eu tenho 210. Ou seja, Arthur tem 210 figurinhas. Aqui na letra B ele diz assim: Carlos comprou 4 caixas de bombom de abacaxi com 120 bombons cada uma. Quantos bombons ele comprou ao todo? Então, são 4 caixas de bombom, né? E cada caixa tem 120. Então, são 120 repetido por 4, né? Repetido 4 vezes. Então, vamos armar aqui. A gente coloca o número maior em cima, 120, vezes 4. Vamos fazer aqui a continha. 4 vezes 0, como eu falei, todo número vezes 0 é 0. Coloca o 0 aqui embaixo. 4 vezes 2, gente, dá 8. Então, você coloca o 8 aqui. E 4 vezes 1, todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, 4 vezes 1 é igual a 4. Bota aqui o 4. Desse modo, eu tenho o número 480, né? Ou seja, ele comprou 480 bombons, tá? Confere e vê se tá tudo ok. Se tiver, a gente passa para a nossa próxima página, né? Que é na questão 16, que ele diz assim: o quadro abaixo se refere às compras feitas para o aniversário de Bia. Então, nós temos aqui, né, um quadro que tem balões, pratos, garfos, copos, e aqui ele fala a quantidade de pacotes e unidade por pacote, ou seja, aqui no caso do balão, foi comprado 7 pacotes e cada pacote tem 50 balões. Deu para entender? Aqui o prato, foram comprados 15 pacotes e cada pacote tem 8, né? 8 pratos. Garfos, foram 5 pacotes e cada pacote tem 120 garfos. E copos, aqui foram 6 pacotes e cada pacote tem 120 copos, certo? Na letra A, ele pergunta assim: quantos balões foram comprados? Então, você tem que fazer o cálculo, né? Qual é o cálculo que você vai fazer? Você vai pegar o número de pacotes vezes o número de unidades por pacote, que é o quê? 7 vezes 50, tá? Se você fizer a continha 7 vezes 50, o que vai em cima? O 50 vai em cima, né? O 7 vai embaixo. Você fazendo essa continha, você vai ter o número 350, tá certo? Tem que dar 350. Fazendo a continha 7 vezes 50, dá 350. Então, você vai colocar, foram comprados 350 balões. Aqui na B, ele diz, qual foi o total de pratos comprados? Então, você vai pegar o número de pacote, que é 15, vezes o número de unidades por pacote, que é 8, tá? Então, você vai fazer 15 vezes 8. Você vai armar lá a continha, bota o número maior em cima, o número menor embaixo. E assim você vai ter o resultado 120, tá? Você vai ter 120. Então, gente, aqui na letra C, ele diz assim: qual dos artigos foi comprado em maior quantidade? O que a gente precisa fazer para descobrir isso? A gente precisa fazer a multiplicação de todos esses artigos, tá? A gente já fez o de balões, ó, que deu 350. A gente já fez o de pratos, que deu 120. Falta a gente fazer de garfo e copo, aí a gente compara para saber qual foi o maior. Aqui, ó, eu fiz o de garfo, eu coloquei o G só para representar que é garfo. Então, garfos a gente tem 5 pacotes, né? Com 120 garfos em cada. Então, é 120 vezes 5. 120 vezes 5, olha, eu vou ter 600, ó, porque eu vou fazer 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 2 dá 10, eu coloco o 0 aqui sobre 1. E 5 vezes 1 dá 5, né? Mais umzinho que foi subido aqui, né? 5 mais 1, 6, assim eu vou ter 600, tá? Já no número de copos eu tenho 6 pacotes, né? Com 120 unidades, né? 120 copos em cada pacote. Então, eu tenho 120 vezes 6, tá? 120 vezes 6 eu vou fazer 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 2, né? 6 vezes 2 dá 12. Eu coloco 2 aqui, subo 1.
E 6 vezes 1 dá 6, mais 1, 7, assim eu tenho 720, tá? Se eu for comparar agora todos os valores, ó, 350, 120, 600, 720, qual é o maior? 720, né? Ou seja, isso significa que 720, né, que no caso é o número de copos, é o número maior. Isso também quer dizer que o artigo que foi comprado em maior quantidade são os copos. Copos foram comprados em maior quantidade, certo? Na letra D, ele diz qual foi o total de unidades de todos os artigos comprados. Como é que você descobre, né, essa resposta? Você vai somar tudo, ó, todos os resultados das multiplicações. 350, que foi o resultado da multiplicação de balões, mais 120, que foi o resultado da multiplicação de pratos, mais 600, que é o resultado da multiplicação de garfos, mais 720. Então, você vai colocar tudo lá. 350 mais 120 mais 600 mais 720, tá? Você vai somar, tá certo? Você vai somar, não é multiplicar agora, você vai somar todos os resultados. Se você somar todos os resultados, você vai ter 1.720, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Você vai ter 1.720. 1.790, desculpa, você vai ter 1.790, tá? Então, tá aqui só pra vocês verem, vou aproximar. Você vai ter 1.790, você vai colocar. O total foi de 1.790, certo? Aqui na última questão, que é a questão 17, ele diz assim: a cantina da escola oferece em seu lanche 3 tipos de suco e 4 tipos de salgado. Cada criança deve escolher uma bebida e um salgado. Quantas e quais os tipos de lanches são possíveis? Então, em cada quadrinho você vai colocar, né, uma possibilidade de lanche, né, que no caso é uma bebida mais um salgado. Nesse primeiro quadrinho você vai colocar suco com coxinha, certo? Aqui, suco com empada. Aqui, suco com pastel. E aqui, suco com sanduíche, certo? Você vai colocar em cada quadrinho. Aqui nós temos iogurte com coxinha, iogurte com empada, iogurte com pastel e iogurte com sanduíche. Aqui nós temos refrigerante com coxinha, refrigerante com empada, refrigerante com pastel e refrigerante com sanduíche, tá? Essas são as informações que você vai colocar dentro de cada quadrinho. E se você for fazer, né, para descobrir quantos, né, que ele tá perguntando aí, quantos são, né, os tipos de lanche, você vai fazer o quê? Vai pegar 3, né, que é o número de suco, vezes 4, né, que é o número de salgado. 3 vezes 4, você vai colocar aqui, ó, 3 vezes 4, gente, 3 vezes 4 é igual a 12, tá? Então, 3 vezes 4 é igual a 12, ou seja, serão possíveis 12 tipos de lanche, tá certo? Desse modo, a gente encerra a nossa correção, tá? Espero que tenha ficado claro, ter nada para compreender. Então é isso, meus amores, se cuidem, um beijo e até a próxima aula.